Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um trabalho da Igreja Metodista Central de Maringá, por intermédio do Ministério da Família, que definiu este mês, o mês de outubro, como o mês da família. Hoje teremos uma live com o tema Saúde Mental, cuidando do coração e da alma. Contamos com a presença, às quais desde já agradecemos, da doutora Jennifer Gabe, que é médica e psiquiatra. Também temos a presença do pastor e psicólogo Flávio Artigas e da psicóloga Shirley Linares Villanova. É uma satisfação realmente, né, estarmos aqui nessa tarde, mais uma oportunidade, né, que nós temos, né, como o Valmir, né, pôde nos apresentar aqui e também já dizer, né, que esse é um trabalho promovido, né, pelo Ministério de Família daqui da igreja, um ministério que realmente vem olhando, né, focando a preocupação no meio da família. E hoje nós temos esse tema, né, bem particular, eu acredito, né, saúde mental, cuidando, né, do coração e da alma. Falar desse tema nesse tempo de pandemia, né, digamos assim, parece que ele se torna mais necessário ainda. Mas eu entendo que esse tema sempre foi necessário, independente, né, dessa circunstância que nós estamos vivendo hoje, né? E então hoje eu espero, né, com essa oportunidade tremenda, né, de estar aqui junto com a doutora Jennifer, junto com o pastor Flávio, né, de estarmos falando algo que possa realmente contribuir, né, que possa realmente ajudar, né? E nós entendemos assim que, lembrando, né, dessa parte psicológica, né, nós entendemos que ninguém é perfeito, ninguém está numa situação de perfeição ainda, né? Nós caminhamos, buscamos a perfeição e nós temos aquele que é perfeito, a quem buscamos, né, caminhar, andar, né? Então nós entendemos também que nós vivemos num tempo de muitos limites e o ser humano viver, né, pelos limites, com certeza ele enfrenta muitas sensações, né, muitos sentimentos, muitas emoções e infelizmente nós sabemos que poucas pessoas cuidam, poucas pessoas priorizam, né, a sua saúde mental, sua saúde física, né? E por conta disso, nós entendemos que muitas pessoas têm sido surpreendidos, né, com situações desagradáveis, né, mesmo fisicamente, mesmo emocionalmente, por não estarem sabendo lidar com alguns limites, né, que têm sido impostos, né? Enfrentamos, né, tantos percalços agora, tantos obstáculos também, que muitas vezes faz com que as pessoas se sintam impactadas, né, de alguma maneira tão inesperada, que acabam tendo reações que podem afetar realmente, né, a sua qualidade de vida, né? Então, lidar realmente com esse tempo, né, tentar harmonizar todas essas situações, né, que envolvem o ser humano, né, lembrando que o ser humano é uma pessoa relacional, né? E como é triste nesse tempo a gente perceber que a gente precisa provocar um afastamento, um isolamento. Isso para nós, principalmente para nós aqui, um povo do coração aquecido, é bem complicado, né? Porque o nosso desejo é de estar o mais próximo possível. E isso, sim, com certeza, tem afetado muito, né, a saúde das pessoas, né? E como nós estamos lidando aí com o mês da família, eu acredito que toda a família, né, todos os membros, todas as pessoas, de alguma maneira, estão recebendo efeitos diferentes. Então, como nós somos pessoas diferentes, às vezes recebemos uma mesma mensagem, mas a forma de reagir a ela é tão diferente. E esse diferente tem, às vezes, provocado, né, dificuldades de relacionamentos, conflitos e tudo mais no meio familiar, né? E essa é uma das coisas que a gente entende que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né? As pessoas têm bastante dificuldade de olhar para si e se reconhecerem, se perceberem, ou mesmo nomear aquilo que estão sentindo, e por conta disso as coisas vão acontecendo, vão sendo passadas para frente, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, e quando vê,
estão sofrendo de uma forma terrível, né? E poucas, às vezes, têm a oportunidade de procurar ajuda, né? Que ajuda que elas poderiam estar procurando, né? Então, hoje nós entendemos que se nós temos a oportunidade, né, de buscarmos, de alguma maneira, né, uma forma de lidar com esses conflitos que estão sendo impostos, por que não buscar? Né? Por que não tratar? Por que não valorizar algo que pode estar nos impedindo de avançar? Né? De avançar num projeto, de avançar em tantas coisas que, com certeza, né, Deus tem preparado para as nossas vidas. Né? Então, muitas limitações que estão sendo colocadas para nós, como seres, né, relacionais, que estão, de alguma maneira, nos afetando, e, por conta disso, afeta as pessoas à nossa volta, afeta as pessoas que a gente mais ama, afeta aquelas pessoas com quem a gente realmente se importa. Né? E aí a gente acaba trazendo um prejuízo que Deus sabe, né? Quanto tempo pode levar isso. Né? Então, o cuidar das nossas emoções, o cuidar dos nossos sentimentos, né, vai interferir realmente, né, com a nossa questão da saúde física, espiritual, e por conta disso eu creio que nós estamos aqui nessa tarde, né, para falar um pouquinho a respeito disso, né? Então eu gostaria de passar a palavra agora para o pastor Flávio, pode ser? Muito bem. Obrigado, Shirley. Boa tarde para você, boa tarde, Jennifer. Boa tarde você. Aqui é tarde, né? Não sei como é que a gente vai, né, viabilizar aqui o vídeo, mas você saiba que é tarde, quase noite, e a gente está aqui exatamente para ter esse tempo de conversa com você, como a Shirley tem dito. Esse tempo tem trazido vários desafios, tem imposto novidades de comportamento, novidades de organização social e até mesmo novidades para pensar a família, né? Porque talvez nunca, nesse tempo que a gente vive, as famílias tiveram que conviver tanto, por tanto tempo e tão próximos, né? Então, como você falou de limitações, né, Shirley? Essa limitação de espaço, né, de convivência, faz despertar alguns sentimentos, algumas emoções, algumas enfermidades, inclusive, porque, como diz o poeta, de perto ninguém é normal. Não é? E você conviver muito tempo de perto, por muito tempo, não é? Como foi, por exemplo, a necessidade da limitação do trabalho, todo mundo vivendo em casa, e assim, todo o estresse que isso gerou, não é, nas famílias, a necessidade de novos arranjos, né, continua sendo necessário. E esses novos arranjos, eles nem sempre são muito tranquilos, não é? E muitas vezes eles trazem essas enfermidades. E eu não vou falar do ponto de vista psicológico. Eu vou tentar aqui trazer uma ideia para você que está aí pensar de uma perspectiva da espiritualidade. A gente está falando de cuidar do coração, não é? E cuidar da alma, e a gente pode se remeter à própria experiência da igreja e dos cristãos que há 2000 anos têm tentado entender essa dimensão de espírito e alma, ou, né, espírito, corpo e alma, o adoecimento, e as palavras vão mudando, né, as classificações vão mudando. Não é à toa que na área da psicologia, de tempos em tempos, o livro que faz o enquadramento dos diagnósticos das psicopatologias vão sendo revisados, os nomes vão mudando, as descrições vão mudando, e mais recentemente o último DSM que é o livro, né, dos diagnósticos para as psicopatologias foi publicado, e às vezes, se você lê, você acha que aquilo que você achava normal agora pode até ser considerado psicopatologia. Então, a tentativa do ser humano de dar nome às coisas, o que é bom, né? O que eu estou sentindo? Vamos dar nome a isso. Vamos tentar
descrever isso que a gente está passando. Vamos tentar achar uma definição, um conceito, uma descrição daquilo que a gente está vivendo. E é interessante que essa é a tentativa humana há milhares de anos, né? Desde que a gente começou a saber falar, a gente começou a querer dar nome às coisas. E se você lembra do Gênesis, uma das primeiras tarefas do ser humano criado é dar nome às coisas, né? E para esse momento aqui, eu não quero me estender, mas para esse momento aqui, eu lembrei e tenho um estudo sobre as enfermidades espirituais. Os cristãos, logo depois de Jesus, nos primeiros séculos, eles buscavam uma experiência de espiritualidade profunda, que pudesse, nessa direção do que a Shirley falou, se aproximar dessa perfeição que a gente vê descrito lá em Efésios 4, né? Que os dons, quando Paulo fala dos dons, ele diz que os dons, o exercício dos dons na igreja é para que todos os crentes ou todas as pessoas sejam edificadas e sejam apresentadas perfeitas para que possam alcançar uma maturidade simples, bem simples, coisa que a gente consegue todo dia, que é a medida da estatura, da plenitude de Cristo, né? Eu brinco sempre, quando eu falo sobre isso, que é a nossa fita métrica. Sabe quando a gente morava numa casa só durante muito tempo e os pais iam marcando numa parede ou numa porta ou num batente de porta o crescimento dos filhos, né? Fazia lá a marquinha, colocava o nome, a data. É mais ou menos isso, não é? Esse texto do apóstolo Paulo, de Efésios 4, é essa ideia de nós termos uma fita métrica na qual a gente pode ir lá, não é? Fica bem certinho e mede. Será que eu estou, não é? O irmão mais velho, que é Jesus Cristo, a plenitude de Cristo, como que eu estou aqui nessa fita métrica? E aí esses primeiros cristãos, chamados de pais da igreja, eles desenvolveram uma leitura muito interessante dessa questão da saúde emocional, espiritual, e de como que aquilo que a gente conhece como pecado, como que isso afeta o corpo. Muito interessante. E aí Evagrio, lá nos anos 300, ele listou algumas enfermidades. Eu não vou dizer os nomes aqui, porque os nomes são em grego, né? Mas, olha só, uma primeira enfermidade da alma, ou do espírito, ou do emocional, que também está no corpo, é a gula, né? E se você tem a vontade de saber qual é o nome em grego ou em latim, é gastrimargia, a ideia da gula. E não só a gula, mas essa coisa de falar demais, de não ter limites, de não ter muitos freios ou muitas limitações, e as limitações são boas também, a gula, mas também outras formas, como ele diz, de patologia oral, por exemplo, a anorexia, chupar o dedo, fumar, coisas que já existiam naquela época, né? Ele diz que essa enfermidade ela se dá exatamente por essa dificuldade de conseguir controlar a boca, não é? De controlar aquilo que sai e aquilo que entra. Se a gente lembrar de Jesus, o que contamina é aquilo que entra, não aquilo que sai. Então, a ideia dele construindo essas patologias, essas enfermidades que estão na alma, estão na emoção, mas também se manifestam no corpo. Ele diz que isso você pode tratar, a gula ou a limitação da alimentação, como a anorexia, por exemplo, né, ou a bulimia, que tem algumas características. Assim, se você começa a louvar, começa a ocupar, né, o teu trato digestivo com outros alimentos, né? E eu poderia aqui ficar falando um montão de tempo sobre a ceia. A Santa Ceia, o momento da mesa do Senhor, tem uma importância vital nessa perspectiva dessa enfermidade que é a gula. Olha só, se você lembrar de algumas imagens dos monges antigos, você vai ver que as imagens que ilustram
os monges antigos, ou eles são aqueles monges gigantescos, né, aquela barriga gigantesca, né, e aí eu me sinto magro nesse momento, né, aquele monge enorme, as faces rosadas, né, ou então o monge minúsculo, fino, né? Exatamente porque o Evagrio vai dizer, e Cassiano e outros pais da igreja, que a busca pela espiritualidade, ou a busca por essa maturidade do conhecimento da emoção e do espírito, vai se refletir na forma como a gente lida com isso. Ou essa coisa da ansiedade de querer abraçar o mundo todo de uma vez só, ou então essa coisa de falar, não, vou me separar completamente, aí eu não preciso nem do alimento. Uma segunda enfermidade que se manifesta é a avareza. E o nome, eu falei que eu ia dizer, mas vou dizer para você, é filarguria. A ideia da avareza, e não só a avareza financeira, ele vai colocar que, inclusive, a questão de prisão de ventre, por exemplo, né, se manifesta nessa patologia espiritual ou emocional. Ele vai dizer que essa tentativa de controle, porque a avareza é uma tentativa de controle, é o medo da escassez, é o medo da falta, é o medo de que não vai dar para todo mundo, né? Então eu tenho que guardar o meu. Então a ideia, não é, se a gente fosse falar da psicologia, a questão, né, da prisão de ventre e tal, tem uma coisa muito desse medo da perda, de segurar, enfim, de reter. Também o medo da rejeição. E ele diz que pensar, o remédio para isso, né, é pensar sobre a finitude, sobre a morte. E a gente, na perspectiva cristã, a gente não tem medo da morte, não é? A gente não tem medo de morrer. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Exatamente. Por quê? Porque a nossa perspectiva é de que a morte é um encontro com toda essa plenitude que a gente falou de Efésios 4, né? A plenitude de Cristo, a plenitude de Deus. Mas não é bem assim, a gente tem medo, né? Bom, eu já trabalhei isso há muito tempo, então eu não tenho medo com essa pandemia toda, todo mundo... se acontecer, aconteceu. Não é? É a hora de Deus para a minha vida. Mas aí ele diz que essa coisa da avareza ou da filarguria, que é o reter, o segurar, pensando no fim. Porque no fim, o que vale? Não é? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A terceira enfermidade é a luxúria, que o nome vai ser porneia, ou espírito fornicationis, né, em latim. Ele vai dizer que é toda a tentativa de colocar nas manifestações genitais esse descontentamento com a vida, né? Então, uma forma de resolver, né? E ele diz que toda forma de obsessão sexual, os desvios, as compensações, a questão de satisfação ou insatisfação, e lógico, a gente está falando para a família, né? Então, a gente está falando de relacionamento conjugal, né? E nesse tempo de confinamento, né, foram aflorando coisas que antes dava para contornar, né? O sujeito ia andar no parque, ia no culto, e aí não precisava ficar junto em casa, né? Então, isso também tem a ver com espiritualidade, tá bem? Sexualidade tem a ver com espiritualidade. Uma próxima enfermidade é a cólera. A cólera, né? Que gera manifestações de ira, de raiva, né? A gritaria, até mesmo a violência. E uma das causas da cólera, diz o Evagrio, vem da nossa dificuldade de aceitar o outro como ele é. A gente fica querendo mudar o outro. E nesse tempo de pandemia, de confinamento, você vê como é que o outro coloca o prato na pia, né? Como é que o outro não tira o prato da mesa, né? Como é que ele deixa ou não deixa a toalha, não é? É uma coisa que aí você quer mudar, e nesse mudar você vai se irritando, né? E aí essa cólera vai tomando. Então a ideia, ou o tratamento disso, ele diz que está lá naquele texto de Efésios capítulo 4, irai-vos e não pequeis. Tá bem, eu posso ficar irritado
com a forma como o outro lida com as suas toalhas, com as suas bermudas molhadas, principalmente os homens, né? Depois de ir correr no parque ou depois do futebol, e que não pode mais também, né? Então a ideia de como que essa ira ela pode ser produtiva. E a ira ela também vai se manifestar no corpo, né? Especialmente nessa região do estômago aqui, né? A coisa se aperta e tem aquela descarga de bile e não é? Fica tudo amargo. E então esse tempo de cuidar da família na perspectiva do espírito, da mente e do corpo é muito necessário. E aí vem duas enfermidades que ele vai colocar, que uma delas é a tristeza e a outra é uma palavra que a gente não usa muito, que é a assedia, que tem mais a ver com a depressão, mas é que é uma preguiça existencial. Então eu vou falar das duas juntas. Uma seria um pouco mais na perspectiva da melancolia, essa visão um tanto, ou melhor, a perda da visão do significado da existência, né? Aquela coisa, não tem mais o que fazer, o mundo vai acabar, e você viu lá o relógio do Apocalipse, está marcando não sei quando. Tá bom, não interessa. Interessa que a vida é boa de se viver. Essa é a questão, né? Se a gente for olhar para aquilo que é ruim, para aquilo que desgasta, aquilo que ameaça, de fato a melancolia vai vencer. Né? E essa é uma tentativa, porque se a gente olha para a medida da estatura, da plenitude de Cristo, a gente fala assim, não vou chegar lá. Né? Vamos desistir, não dá mais para fazer nada. Né? E aí, a outra, que é a assedia, que é está muito próximo, e até a gente pode dizer que é a depressão, é uma preguiça existencial, uma falta de vontade mesmo de viver, que talvez, né, no mês passado, setembro, a gente poderia ter falado na questão mais do suicídio. Não é? Abrir mão. Não tem mais vontade, não tem mais força. Porque se na tristeza, na melancolia, as coisas não têm mais cor, não têm mais atrativo, na assedia, eu já não faço mais força. Eu já não busco mais essa motivação, essa força para viver. Para uma, a ideia é, por exemplo, se voltar para o texto de João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira não é só para o mundo. Eu sou parte do mundo, então é para mim. Então, a ideia de entender que há uma cor, há um panorama que pode ser mudado. E da assedia, a ideia de não se preocupar com amanhã e viver mesmo o presente. Porque essa preguiça existencial da assedia, ela consome muita força. Porque eu quero pensar no amanhã. Como é que vai ser o amanhã? Vai terminar a pandemia? Né? Como é que vai ser a eleição nos Estados Unidos? Não me interessa tanto. Né? Como é que vai ser aqui a vacinação? A vacina é da China, da Rússia? Não importa. Né? Basta a cada dia o seu mal. Viva o presente. Né? Fazer projeto, pensar, enfim, ok. Mas basta cada dia o seu mal. E por último, a ideia da vanglória ou do orgulho. Ou seja, a incapacidade também de estar aberto ao outro, achar que a pessoa em si mesma se basta, né? E de que é melhor do que o outro, e aí os relacionamentos vão por água abaixo. Né? Então, assim, de forma muito, muito superficial, né? e de uma forma assim mais resumida, deixar essas ideias com vocês, porque, de fato, o desafio de viver, não é? De sobreviver e de viver com qualidade nesse tempo de pandemia, de confinamento, de enxergar o outro mais próximo e de romper essa distância social. Você sabe que existe uma distância social, né, onde a gente se sente seguro, como se fosse uma área que é meio nossa na existência do planeta. Né? Sabe aquele incômodo que você tem quando você entra no elevador e tem que ficar todo mundo juntinho? É porque essa sua área, não é, de existência foi invadida. Né? E você não sabe se
põe a mão no bolso, se você olha para cima, você fica tentando procurar, né, o marcador do elevador, esse incômodo. Agora, nas nossas casas, que nem sempre são casas de grande metragem, de tamanho, ficar confinado, né? Fazendo o quê? Assistindo televisão? Não tem mais, é verdade. Assistindo live, né? No Zoom, no Facebook, no YouTube, seja lá onde for. Todo mundo muito perto, né? Não consegue nem respirar. Então, a ideia de desenvolver alguns mecanismos, algumas formas de conseguir passar sobre isso. Por que eu falei dessas patologias? Porque, às vezes, a gente quer separar aquilo que é espiritual daquilo que é emocional e físico. Mas essas coisas estão todas conectadas, né? Elas estão juntas. E aí os relacionamentos são afetados, né? Se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou bem emocionalmente, se eu não estou bem espiritualmente, os meus relacionamentos vão ser afetados. E os meus relacionamentos também afetam tudo isso. Então, para você pensar que é necessário e é possível enxergar aquilo que você está passando hoje em casa, na família, no relacionamento com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, de uma forma não tão simplista de falar assim, não, hora que passa. Tá bom. Alguma coisa vai passar quando você orar, mas talvez seja necessário você procurar psicóloga, seja necessário você procurar psiquiatra para tomar remédio, seja necessário procurar o pastor, quem sabe, né, para fazer uma oração mais específica, né? Ou seja, enxergue de várias perspectivas, né? 360, em cima, embaixo, do lado, atrás, na frente, para que esse tempo você possa viver com mais qualidade de vida. Quando deixa eu falar, eu falo muito, viu, Shirley? Vou deixar agora, né? Eu sei que a Jennifer tem bastante coisa para falar boa também. E é isso, obrigado por ter me convidado. E para mim é um privilégio estar com vocês também. E muito bem, estamos juntos. Então vamos juntos? Isso. Aproveitando a fala do pastor, né, algo que eu tenho visto muito no consultório nos últimos tempos é justamente essa dificuldade de conviver. Parece que, né, até mesmo pessoas na igreja, parece que vivem uma intimidade meio superficial. Muitas coisas passam encobertas, despercebidas, né? Problemas no casamento, falta de diálogo, e tudo isso se amplificou muito durante a pandemia por conta dessa convivência. Então, por isso que a gente tem visto muitas separações nesse momento. Infelizmente, é uma realidade. Muitas pessoas adoecendo, procurando consultório, né? Tanto crianças como adultos, como idosos. Os idosos, então, isso tem sido ainda mais gritante, né? Porque o idoso tem sido barrado, tem sido oprimido, né? Por conta de ser população de alto risco, eles não podem nem sair muitas vezes para comprar o seu pão na padaria e na igreja com os irmãos. Então a gente tem visto um adoecimento muito importante, né, da população como um todo, né? Então assim, precisamos desligar os aparelhos celulares, o computador, sentar em família, conversar, ter um tempo para realmente dialogar sobre o que importa, né? Mesmo aquelas coisas que a gente tenta, às vezes, deixar por baixo do tapete, fingir que está tudo bem, não, né? Às vezes é muito importante a gente abordar essas questões de uma forma civilizada e madura, sem apontar dedos, sem acusações, e ter conversas realmente em amor, não é mesmo? Colocando Deus no meio disso tudo. Né? Ter um tempo para ler a Bíblia, orar em casa, é muito importante, né? Nos meses que a gente ficou sem culto, né? Eu e meu marido temos feito isso em casa, temos chamado vizinhos, familiares para fazer cultos em casa e ler a Bíblia junto, e temos percebido o quanto que isso tem alimentado a alma e tem sido importante para a nossa união familiar, né? E em relação, né, muitos pacientes me perguntam, doutora, qual que é a diferença entre depressão, ansiedade? Né, eu vou abordar esse tema, né, porque com certeza vocês também têm essa dúvida. Né? O que é depressão? É um estado de esvaziamento de energia psíquica. O que isso significa? A pessoa não tem energia nem para levantar da cama, não tem energia de trabalhar,
de cuidar da casa, de se cuidar. Muitas vezes a pessoa acaba se negligenciando, não toma banho direito, não se alimenta. Parece que a vida perde o brilho, né? Como você havia falado, perde as cores, né? Fica muito mais sem cor, meio preto e branco. E realmente a vida para essas pessoas perde o sentido, perde o significado. Né? Muitas vezes não conseguem dormir direito ou dormem demais, não se alimentam ou comem demais. Em quadros mais graves podem até ouvir vozes, ver vultos e realmente até perder a vontade de viver e começar com, a gente fala, ideação suicida ou planejamento. Então, assim, há alguns sinais, umas bandeirinhas vermelhas que você deve ficar de olho em algum ente querido que está com esses sintomas. Quando o paciente começa a se isolar muito, né, começa a ficar cada vez mais calado, não procura, né, os familiares, os amigos para conversar, você percebe que a pessoa perde o interesse em tudo que sempre gostou de fazer. Começa, parece que se afastando da vida. A pessoa meio que vira um defunto vivo, se pode dizer isso, mas em casos mais graves é o que parece ser. Parece que a pessoa morreu para a vida. Então, pegar essa pessoa pelo braço, conversar, mostrar que é amado, e abrir um espaço para que a pessoa possa ter com quem falar, né? Para que a pessoa consiga se abrir. E, aos poucos, ir, né, persuadindo a procurar ajuda, porque nem sempre é fácil levar essa pessoa para o consultório do psicólogo, do psiquiatra. Nem sempre ele verbaliza esse sofrimento e fala sobre suicídio. Mas se você percebe que a pessoa, aos poucos, está se isolando do mundo e de tudo, de todos, é um momento para realmente rever isso. Em relação à ansiedade, né, como o pastor também pincelou, é um estado de constante preocupação com o dia de amanhã. A pessoa que está em constante expectativa com o futuro, né, está sempre se preocupando, muito irritado, impaciente, não consegue esperar a sua vez, esperar as coisas acontecerem. E isso traz muita angústia, né? A pessoa está constantemente num estado de expectativa, né? Muitas vezes a mente está meio acelerada também, a pessoa tem dificuldade para dormir, justamente porque a mente não descansa. Tanto o apetite pode aumentar quanto pode diminuir, né? Nessas fases a gente vê muito a compulsão por doces, parece que o doce traz um alívio, né? Mas a gente sabe que isso é falso. Na verdade, o doce, ele vicia tanto quanto droga, né? Ele até estimula o sistema de recompensa no cérebro, que é deflagrado com drogas. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com os doces. É importante, né, além de procurar ajuda, melhorar a sua alimentação, né, já aproveitando esse gancho, comer mais comida de verdade. Tudo que fica na prateleira sem estragar um ano, desconfie desses alimentos, porque eles realmente não fazem bem para o nosso organismo. Né? Deus fez uma farmácia natural. Né? A gente tem muitos vegetais, plantas, legumes, sementes, castanhas que fazem um bem danado para nosso corpo e para nossa mente também. Porque sempre quando a gente está deficiente em algum alimento ou nutriente, nosso corpo reclama, né? A gente não consegue se concentrar com a mesma facilidade, a gente não consegue manter um humor bacana, não tem disposição para fazer as coisas que precisa fazer. Então, a gente é o que come. Então, assim, deixa de lado os processados, coma comida de verdade, comida que Deus nos deixou. Faça atividade física, né? Isso é bem batido, mas realmente exercício físico faz um bem danado. Porque aquela pessoa que é muito ansiosa, muitas vezes vai acumulando muita energia dentro de si, e essa energia acaba se manifestando através de doenças psíquicas, por exemplo, uma insônia. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente libera toda essa energia, a gente sente um relaxamento muito grande depois que termina a sessão de exercício, consegue dormir melhor, consegue raciocinar melhor, enfim, é muito bom para a cabeça e para a saúde e para a alma, como um todo. E prezar pelo sono de qualidade. Desliga o aparelho celular, os computadores, né, pelo menos umas 2 horas antes de deitar, porque a gente sabe que esses aparelhos inibem a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, super importante para que a gente tenha um sono de qualidade. Então, vai fazer algo relaxante, tome um banho quente, tome um chazinho, ore, medite.
e vá deitar somente quando tenha sono. Isso é algo que poucas pessoas sabem. Tem algo chamado higiene do sono, que é justamente a correção de maus hábitos que sabotam o nosso sono. E um deles é esse, é ir deitar sem ter sono. Isso é um convite para insônia, porque você vai virando para lá, vai virando para cá, não dorme, você fica ansioso. Então, desligue todas as luzes que tiverem dentro do quarto, as frestas. Tenha uma temperatura ambiente bacana, nem muito quente, nem muito frio, para que você consiga dormir bem. E procure sempre ir para a cama bem relaxado. Isso é bem importante também. E como eu falei, né, cuidar das questões espirituais. Né, Deus está sempre pronto para te ouvir. O cristão pode adoecer da mente, né, e da alma também. A gente não é isento disso. Então, não se sinta uma pessoa pior ou um cristão ruim porque você está adoecendo, né? Abra seu coração para Jesus, ele está sempre disponível para te ouvir, para te acalentar, assim como os pastores. Então, estamos aí, estou à disposição para ajudar os irmãos, né? Se quiserem, eu posso deixar o telefone do meu consultório depois para entrar em contato. E é isso. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Muita bênção, bênção mesmo. Nós entendemos que realmente Deus permitiu uma oportunidade maravilhosa, né? Eu venho entendendo que Deus faz movimentos tremendos na vida daqueles que o buscam. Deus nunca deixou a gente sem direção, sem orientação. Ele sempre nos coloca de forma a nos preparar, né? Não é que ele antecipa, né? Mas ele nos prepara realmente para algo que possa vir a acontecer. Então, eu entendo que toda a informação, toda a direção, né, que nós recebemos aqui nessa tarde, eu tenho certeza que é uma direção de Deus para que realmente a gente busque fazer aquilo que é o melhor, né? Eu gosto muito de lembrar que o nosso Deus é um criador tremendo, né? Ele criou todas as coisas, ele nos criou. E quando a gente olha, né, para o ser humano, como que ele foi criado, né? É uma coisa espantosa, até hoje, espanta, né, os cientistas, pesquisadores, estudiosos, porque cada dia se descobre uma coisa e aquilo que se descobre é maravilhoso, né? É algo que vem colaborar, que vem ajudar, né, que vem realmente dar qualidade de vida. E eu entendo que como o nosso Deus é um Deus criador, ele permitiu também, ele nos deu essa condição de criarmos também, de fazermos algo novo, né, de cuidarmos para não ficar reproduzindo, copiando. Mas nós temos uma criatividade que deve ser utilizada, principalmente nesses tempos difíceis, né? Eu vejo assim, muitas pessoas enfrentando momentos tristes, angustiantes, né? Mas não estão conseguindo desenvolver uma arte, ou, de repente, observar algo que Deus já criou, que Deus já formou, e contemplar isso e trazer isso, né, para ser um tempo de alegria, de prazer. E nós vemos as pessoas, às vezes, negligenciando, só porque não, né? Desculpa aí, né? Não é só porque realmente é uma coisa intensa, né? Ninguém jamais imaginou passar por uma pandemia, né? Pelo menos não eu. Mas não só porque, mas estamos diante de uma situação, e essa situação nova, que ela nos permita realmente olhar para tudo quanto Deus criou, tudo quanto Ele formou, e buscarmos mesmo uma direção dEle para que a gente possa desfrutar, sim, por que não desfrutar? Desfrutarmos das coisas que Ele preparou para nós. Né? Por que não nos alegrar, né, com as coisas que Ele preparou? Às vezes o esforço, né, nem sempre um quadro depressivo, uma ansiedade, nos permite isso. Mas buscando ajuda, por que não? Busque ajuda, com certeza Deus vai estar colocando o profissional certo, vidas certas, né, diante de você, para que você possa desenvolver essa arte tão maravilhosa, né, que Deus nos colocou, nos presenteou, para que seja também alegria para nós. E eu acho tão interessante, né, agora já agradecendo aqui, né, esse tempo, né, com esses dois servos do Senhor aqui, né, um texto da palavra lá de Colossenses 3:13, quando fala, né, que é para nós suportarmos, né, uns aos outros, suportarmos, né, e uma palavra que às vezes é mal entendida, né, mas essa palavra, né, na sua origem, né, ela tem a ver com dar suporte.
a oportunidade que nós temos, né, de estarmos aqui hoje dando suporte para que as pessoas possam buscar também o bem-estar, né? São informações importantes. E eu acredito que mais do que isso, né, se há uma necessidade, busque alguém que possa te ajudar, né, possa te dar o suporte para você passar, né, por esses momentos de aflição, de conflitos, de tribulações, de dificuldades. Busque alguém. Né? Às vezes as pessoas podem estar se sentindo sobrecarregadas. Não aguento mais cuidar disso, cuidar daquilo. Mas, com certeza, vai ter alguém que vai poder te dar um apoio, vai te dar uma ajuda. Né? Eu gosto muito de lembrar de uma expressão de pessoas que, às vezes, falavam assim, eu queria ir para uma ilha deserta. Eu queria ficar nessa ilha deserta. E aí é bom a gente lembrar, né, que quando uma pessoa quer ir para uma ilha deserta, ela não está bem. E dificilmente ela vai conseguir conviver com ela. Sim. Então, antes de pensar em ir para um lugar de isolamento, né, de ficar só, lembre de buscar ajuda. Né? Busca realmente aquilo que Deus pode te oferecer. Né? Eu tenho certeza que aquilo que nós encontramos lá em Romanos 12:2, né, que é para nós não nos conformarmos, né, com este século, mas transformar a nossa mente, né, para que a gente realmente possa experimentar a boa, agradável, né, perfeita vontade de Deus. Né? Então, que nessa tarde a gente tenha esse compromisso, né, cumprido, né, de repente, com esse compromisso de anunciar, né, a possibilidade de buscar ajuda, de querer ajuda e de saber que Deus nunca deixa ninguém sozinho, ninguém abandonado. Nunca. Né? A ação do nosso Deus sempre foi de nos colocar juntos. E isso é tremendo. Né? Então, eu quero agradecer realmente, né, a vida desses dois servos aqui. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. Pode ter certeza, contribuíram muito. Né? E eu quero chamar, então, agora o pastor Eduardo, meu marido, né? Ele vai estar, nesse momento aqui, encerrando esse tempo nosso. Maravilha. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez aí o pastor Flávio, doutora Jennifer, Shirley, Valmir e Cristina, né, por estarem servindo a igreja do Senhor. Nesse tempo, é um tempo em que nós estamos aí servindo ao Senhor. Enquanto eu estava ouvindo aqui, sendo ministrado também, eu me lembrei de uma oração que Davi faz no Salmo 86, o versículo 11. Ele diz assim: ensina-me os teus caminhos e andarei nas tuas verdades. E ele assim, dispõe-me o coração para eu temer só o teu nome. Algumas traduções que dizem assim: unifica o meu coração para eu temer só o teu nome. Só o teu nome. E o Salmo 147, versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Só Ele sara os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Que coisa maravilhosa. Né? Eu creio que tudo que nós acabamos de ouvir, de receber nessa noite, né, tem o propósito de unificar o nosso coração, né, tornar o nosso coração um só. Né? Eu sempre gosto de falar, dias atrás a gente teve uma outra live aqui com o Dr. Marcelo. Eu estava dizendo que quem cura sempre é Deus. Às vezes ele usa o barrinho, né, que somos nós, para poder abençoar, né, o seu povo e trazer a plenitude. Né? E eu creio que hoje nós somos muito abençoados, né, com o testemunho, com a palavra, com a direção que Deus trouxe ao nosso coração. Então, louvado seja Deus pela vida, né, de cada um de vocês, que Deus continue abençoando, né, suprindo, trazendo mais ainda dos céus sobre as nossas vidas, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Esse tempo de luta, né, que o Valmir anunciou aqui no início, nesse mês
que Deus nos inspirou aí a estar investindo na família, né? Deus nos deu o tema para o mês todo, que é rompendo os limites, né? Caminhos para um tempo de recomeço. E esse é um grande desafio, e tudo que nós ouvimos aqui, com certeza, nos oferece caminhos, né, para que a gente possa ter um começo, não, dar continuidade àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, sou muito grato a Deus pelas suas vidas, em nome de Jesus. Eu queria orar, agradecendo a Deus e abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus, e a vida de todas as famílias que, porventura, estarão em contato com esta palavra, com as orientações, né? Deixa o Espírito de Deus ministrar a tua vida, deixa o Espírito de Deus falar contigo, deixa o Espírito de Deus te orientar, né? Que aquilo que foi colocado aqui nessa noite, que o Senhor possa agora transformar em vida, transformar em abundante vida na vida das famílias, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão sublime, tão especial. Ó Deus querido, onde nós temos sido ministrados, ó Deus querido, sobre o desafio, Pai querido, de, ó Deus querido, cuidar, ó Deus querido, da alma, cuidar do coração, ó Deus, recebendo palavras, ó Deus querido, de orientação, ó Deus, de instrução, Pai querido, para que tenhamos verdadeiramente uma caminhada sólida, abençoada, ó Deus querido, e no equilíbrio do Teu Espírito Santo. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida da doutora Jennifer, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue abençoando o seu trabalho, continue abençoando, Pai, sua família, seu ministério, que o Senhor continue suprindo a vida, ó Deus, da tua filha, em tudo aquilo que ela necessita, Pai, enchendo cada vez mais, Pai, ó Deus querido, com a unção que vem do alto, Pai querido, para que sempre haja um fluir do Teu Espírito a partir da sua vida, ó Deus, e da sua família, Pai. Nós te agradecemos pela disponibilidade, ó Deus querido, dela estar aqui conosco. Quero te agradecer também, Pai, pela vida do pastor Flávio, da sua família, ó Deus querido, por esse tempo, Pai querido, ó Deus, de também sermos ministrados, ó Deus querido, pela Tua palavra, ó Deus querido, sendo lembrado, Pai querido, de coisas, ó Deus querido, que estão tão presentes, Pai querido, ó Deus, e que às vezes, ó Deus querido, passam, ó Deus querido, de largo, ó Deus, ao nosso coração. Quero te agradecer também, Pai, pela Shirley, quero te agradecer, Pai, pela nossa casa, ó Deus, consagrando a nossa família, ó Deus querido, nas Tuas mãos. Quero te pedir, Pai, pelo Ministério de Família, por todos os casais e por todas as famílias, Pai querido, da igreja, por todas as famílias, ó Deus querido, desta cidade, pedindo, Deus, vem com Teu Espírito, ó Deus querido, e traz mesmo, Pai, ó Deus, unidade, ó Deus querido, de alma, de espírito, ó Deus querido, em cada lar, em cada família, ó Deus, mediante a ação e o poder do Teu Espírito, ó Deus, que seja um tempo de cura, ó Deus, eu sei que toda essa pandemia, Pai querido, que está presente, que mexe tanto com a gente, que mexe tanto com a população. Ó Deus, eu creio que, ó Deus, há propósitos maiores do que nós conseguimos compreender. E eu tenho certeza que nós podemos sair melhores, ó Deus querido, dela. Ó Deus, mais tementes, mais sensíveis, ó Deus querido, valorizando aquilo que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor valoriza, produzindo, Pai querido, ó Deus, na medida que o Senhor deseja, a 30, a 60, a 100 por um, ó Deus, mediante o poder do Teu Espírito agindo em nós. Que a bênção do Senhor seja sobre nós e seja sobre cada família, seja sobre toda a igreja. A bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Continuamos firmes aí. Em nome de Jesus. Amém. Estamos em guerra nesse tempo de outubro em favor da família. Em nome de Jesus. Amém.